Olá, sejam bem-vindos ao Entre Elas. Hoje a gente conversa com Núbia Bazé, ela que é investigadora da Delegacia da Mulher. Exatamente. E a gente vai falar sobre violência, violência na prática. O que acontece com a mulher que procura a delegacia e como é que está o índice de violência hoje. O que está acontecendo, hein? É isso que a gente vai tentar responder aqui no Entre Elas. Não é, Marilene? Exatamente. E nós queremos que todas as pessoas que estão assistindo o programa entendam por que é tão importante denunciar. E o trabalho da delegacia, eu sou uma fã da Delegacia da Mulher. E eu acho que o trabalho é excelente, excelente. A gente vai saber por que agora mesmo, perguntando a Núbia. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada mais uma vez, né? Vocês lembram, um tempo atrás eu tive com vocês também. Ai, muito que bom, muito que bom. bom, Muito que obrigado bom. por chamado. Estamos aqui para saber as demandas que vocês têm, para a gente poder esclarecer algumas coisas, a gente trocar uma Núbia, ideia. está impressionante o índice de agressão às mulheres, o índice de violência. Eu estava falando hoje com a Marilene. Nós estamos com um índice nacional de 37,4. Então, se você for arredondar isso, 40% das mulheres brasileiras assumem que sofreram algum tipo de violência. Isso é algo absurdo, se a gente considerar que esses são dados oficiais. E aquelas que não denunciam? Exatamente. Então, mais da metade da população feminina hoje do Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo, porque a misoginia está crescendo no mundo, isso é importante a gente frisar. Isso é algo inconcebível. O que está acontecendo? Você tocou num ponto que assim, eu vim pensando sobre isso, e eu vou talvez não ser nem muito bem aceita na minha fala, mas eu vejo o seguinte: as pessoas estão tratando de um modo geral, não só em Cachoeiro, no Brasil, no mundo inteiro, violência contra a mulher como um problema só de segurança pública. Delegacia não resolve o problema. Não. Entenderam? Não. Então, assim, não adianta você pega índices, né? Quando você me fala de índices, eu tenho um índice da nossa cidade, onde mês passado, mês de janeiro, que é um mês normalmente muito tranquilo, foram instaurados 112 inquéritos policiais. Você sabe o que são 112 inquéritos policiais? Meu Deus. Então, assim, se você acha que colocar lei repressiva e repreender vai resolver o problema, Não. e vai denunciar, não vai resolver. Nós temos vítimas lá que são vítimas de 1, de 2, de 3, de 4 agressores. São vítimas do mesmo agressor 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Não é a delegacia que não está dando a prestação devida e nem o judiciário que não está dando a prestação devida. Os outros órgãos não estão funcionando da forma que deveriam. E eu digo mais, entenderam? Núbia. Então eu falo assim, desculpa, assim, aí eu fico pensando, desculpa até te interromper, só para poder concluir. Papo tá bom. Quando as pessoas falam, eu vejo, vamos denunciar, mas não adianta denunciar e achar que o problema está resolvido. E o problema que eu estou vendo agora, eu sinceramente trabalhando agora, tem 25 anos que a gente atua, né, Regina? Claro. Né, você talvez mais, eu há 25 anos. Verdade. E agora eu estou do lado de cá, na parte da segurança pública atuando, e eu vejo, não adianta. Não adianta, ele fala assim, vai lá e denuncia. A polícia vai prender, o cara vai ficar 2, 3 meses, 1 ano preso, e ele vai sair. Fatalmente ele vai sair. Se ninguém tratar da vítima e tratar do cara e olhar isso de uma forma macro e ampla, o problema vai continuar. Esse é o problema dos índices. Vocês recebem, por exemplo, uma mulher quantas vezes para fazer a mesma denúncia? Várias, Maria. Várias? Nós temos vários. Assim, lógico, Vira cliente, né? cliente. A gente já até fala cliente, né? Porque, assim, porque é recorrente. Assim, não é uma, não é duas, e você senta e você encaminha para um outro órgão. E assim,
falta capacitação e falta uma visão, porque a parte da delegacia é o que a gente fala. O que a gente pode fazer, a gente faz, só que a gente vai até um determinado ponto, dali para frente não tem como ir mais. A questão da violência, ela só vai diminuir com o trabalho de prevenção. Óbvio. A questão da violência só vai diminuir não só com a conscientização das mulheres, mas principalmente com a dos homens. E outra coisa, o homem tem que doer no bolso. Tem que doer. Eu estou cansada de falar isso. No serviço público, acho que eu falei tanto que alguém ouviu. Agora não pode mais ingressar, o Vitor fez essa lei, né? O ex-prefeito de Cachoeiro, se você for condenado por agressão à mulher. Eu acho que se os empresários de Cachoeiro se juntassem e falassem para os seus empregados, olha, se eu souber que você está violentando alguma mulher, eu te demito. Eu acho que tem que ser para isso. Eu acho que tem que doer no bolso, Marilene, eu sempre falo isso. Tem que doer no bolso. E ter educação. Esses homens, eles têm que ter um trabalho para restaurar esses homens. Existe um projeto da Polícia Civil, que é o Homem que é Homem, que é um projeto bastante interessante, que trabalha com o agressor. Que não adianta você também só tratar a vítima, não, né? Não, tem que trabalhar o agressor. Porque, de repente, você trata a vítima deste agressor X e o agressor continua sendo agressor. Ele não vai agredir essa, mas vai agredir outra. Né? Exatamente. Então, assim, esse olhar ele tem que ser amplo mesmo. Sim. E aí, quando eu falo dessa amplitude, e você fala que misoginia e essa violência está crescendo, eu fico vendo ainda uma outra questão. A objetificação da mulher é muito grande, sim, gente, e a gente fecha os olhos. Sim. Entendeu? Então a gente fecha os olhos, vai ter violência. Enquanto estiver desse jeito, vai ter violência. Enquanto as pessoas estiverem se vendendo na internet, se vendendo, se mostrando por nada, por like, por... Entendeu? Vai acontecer, não vai ter jeito. Então, assim, eu acho que tem que se passar por uma situação de educação mesmo. Educação mesmo. A gente estava conversando isso agora há pouco, porque a gente está falando sobre a questão da violência, mas eu fiquei muito impressionada de saber que a violência está crescendo no mundo inteiro, inclusive em países desenvolvidos que já tinham superado a questão da violência contra a mulher. No Brasil, desses quase 38%, quase 40% no caso, de 10 mulheres ouvidas, 9 das 10 ouvidas que são vítimas de violência, foram vítimas de violência, 9 elas assumem que tiveram suas vidas ameaçadas. Então é uma coisa muito, muito, muito séria. Muito séria, realmente. E eu estava falando com a Marilene que eu tenho uma teoria, mas é uma teoria minha, entendeu? Eu acho que quanto mais você evolui em direitos, mais você fica próximo do ódio. Entendeu? Então, por exemplo, a gente fala assim, Núbia, porque essa violência da agora. Não, a gente sabe que a mulher sempre foi vítima de violência, né? Entretanto, não denunciava. Mas eu acho também que essa violência tem muito a ver com agora. No momento, eu acho, entendeu? Por quê? Porque a mulher, ela simplesmente obedecia. Então, ela não tinha necessidade de ser vítima de violência. Se você pensar que em 1962, uma mulher, para subir num ônibus aqui em Cachoeiro e chegar em Vitória, ela tinha que ter autorização do marido? Exatamente. Entendeu? Então, foi esse poder que o homem perdeu. Aí, o que acontece? Está falando com a Marilene isso hoje. É como você olhar a sociedade, né? A sociedade não tinha tanta divulgação de ódio quanto tem hoje. Mas, em compensação, existe um abismo de desigualdade social. Mas esse abismo está sendo diminuído com os projetos sociais, com o ProUni da vida, né? Está sendo diminuído. Com as políticas públicas positivas. Então está sendo diminuído. Quanto mais diminui, quanto mais o opressor chega perto, o oprimido chega perto do opressor, mais o ódio aumenta. E eu acho que foi isso que aconteceu com as mulheres. Quanto mais direito a gente conquista, quanto mais a gente vence, quanto mais posições a gente conquista na sociedade, mais a gente é odiada pelos homens.
Porque se você, objeto de pesquisa aí. se você pensar direitinho, É Nubia, um ótimo, eu tenho- excelente objeto de pesquisa. e eu tenho lido muito sobre isso. Marilene, eu cheguei a uma conclusão. Os homens não gostam das mulheres, os homens gostam dos homens. Você vê que um homem ele sai com a mulher dele, ele tá lá todo sério, conversa, sorri, cumprimenta. Cara, tu encontra esse mesmo homem No ali meio dos no amigas. campo de pelada, na mesa de jogo, ele tá dando gargalhada, ele tá feliz. Eu sempre falo, homem gosta de homem não gosta de mulher? Então é isso, entendeu? Eu tenho minhas teorias. Ótimo. O homem, ele é feliz perto de outros homens. Ele não é feliz perto das mulheres. Núbia, agora eu quero falar E da aí delegacia. a gente tem, eu tô falando sério, a gente tem que rever. Isso é questão de educação, isso é questão cultural. A gente tem que ir para as escolas, Sim. falar com a meninada, explicar. Porque, Marilene, essa violência ela só se repete. Um menino vê a mãe Ele apanhando, o a pai avó apanhando. apanhando. E a filha também vai reproduzindo os comportamentos. Vai reproduzindo. É isso mesmo. Entendeu? Núbia, A gente tem que mudar isso. vamos imaginar, uma mulher sofreu violência e vai para a delegacia. Qual é a equipe que atende na delegacia da mulher? Nós temos uma equipe preparada para receber essa mulher, registrar a ocorrência, fazer o pedido de medida protetiva, se for o caso, se ela quiser, né? E esse pedido é feito e encaminhado quase que imediatamente, né? Dificilmente a gente deixa para o outro dia, só se tiver alguma falha técnica ali na hora de enviar. A gente tem o prazo de 48 horas para mandar, mas manda imediatamente. Chegou, a gente está mandando. E depois isso vira um inquérito policial. E aí é um ponto interessante. A gente tem uma equipe de atendimento que funciona. A gente dá conta do atendimento. Só que a demanda é muito grande. A gente não dá conta da continuidade. Entendi. Você está De entendendo? acompanhar esse processo. Tem Você psicólogo, sabe, assistente tem. social? Assistente social não. Nós temos uma psicóloga que faz a triagem, faz atendimento. Ela tá ali para. Ela não faz atendimento clínico, que fique claro isso, tá? O trabalho da psicóloga, da Diana, não é fazer atendimento clínico. Ela faz uma triagem, uma abordagem ali num momento, assim, às vezes até que tem necessidade realmente de uma intervenção de um psicólogo por conta da fragilidade da mulher, às vezes até do nível de estresse que a mulher chega, enfim, do desconforto e tudo mais, e ela faz esse atendimento. Mas não é clínico, dali ela encaminha para os serviços. Aí que vem a parte interessante que tem. Aí tem um encaminhamento para os serviços, que funcionam, né? Mas eu falo, infelizmente, a demanda de gente, né, a carência de material humano é grande. Né? Então não é só na polícia, não. O próprio serviço público, nos CREAS, CRAS da vida, Sim, tem concordo com você. a carência é grande. Então, da mesma forma que a gente tem dificuldade o primeiro atendimento a gente faz, a demanda lá para eles darem continuidade no atendimento dessa mulher é difícil. Então, assim, eu acho que tem que se pensar formas de melhorar esse tipo de Também prestação, acho. entendeu? Porque muitas mulheres assassinadas ano passado, esse ano, estavam com medidas protetivas. Muitas. E aí? Então, o que a mulher faz? Ela está de posse numa medida protetiva. O que ela deve fazer, Núbia? Pois é. Vamos agora para o concreto. Aqui, no concreto. Vamos falar como que a gente funciona aqui no Espírito Santo, em especial em Cachoeiro. Existem alguns projetos que a gente tem aqui no Espírito Santo que são bem bacanas, que eu acho que eles seguram. Tanto é que o índice de morte aqui no nosso município, ele é baixo. Muito baixo. Tá? A gente consegue segurar. Tem uma coisa chamada Patrulha Maria da Penha, que é feita, que são as visitas tranquilizadoras feitas pela Polícia Militar. Isso é maravilhoso. Então é uma coisa que a gente, quando chega na delegacia, é a primeira coisa que a gente oferta para a mulher. É a medida protetiva. Patrulha Maria da Penha. A primeira oferta que a gente dá para essa vítima é: vou fazer uma medida protetiva, tem a medida com ou sem visita, mas pede com a visita. Porque a visita é interessante, que mostra para o agressor que o Estado está ali. Está ali, exatamente. Entendeu? Mostra para o agressor que o Estado está monitorando a vida dessa mulher. Está monitorando a sua vida.
que sabe que se ele estiver descumprindo, que a ideia da patrulha é exatamente essa, verificar o cumprimento, descumprimento de medida. São informados descumprimentos. Isso chega na delegacia. A gente faz o inquérito policial, aí o cara que tinha o inquérito anterior, às vezes nem inquérito, porque às vezes quando era alguma coisa que depende de representação, ela só quer a medida e não quer representar, por exemplo. Mas se ele descumpre, gera um inquérito policial sem ela saber. Porque ele descumpriu, porque a polícia militar informou que houve descumprimento em uma das visitas. Então tem uma rede de conexão aí. A gente tem uma rede bacana e atuante em Cachoeiro. Essa rede, ela funciona. Né? Então tem assim, o Ministério Público, a Prefeitura, através dos serviços da Prefeitura, CRAS, né? Assistência Social, a própria Casa Rosa, a Casa Margarida, né, do Estado. Então, assim, a gente funciona em conjunto. A gente procura dar uma atuação. Acho que poderia ser melhor. Eu acho que sempre tem pode formas, melhorar. Eu acho que melhorar. Tô falando aqui sem ser polícia, tá, gente? Sem ser serviço público. Agora eu tô falando como nome. Acho que a gente poderia ser melhor aproveitado algumas coisas, né? Sim. Mas a gente vai forçando a barra, né, Madeleine? É isso. Uma hora chega, né? É isso. Bom, então essa mulher é vítima de violência e eu te pergunto, vale a pena denunciar? Vale, óbvio. Vale, né? Óbvio, sempre. E eu falo o seguinte, por mais que você fale, mulheres morreram com medida protetiva, por incrível que pareça, existem estudos, né? Inclusive a nossa psicóloga está fazendo pós-graduação, uma das primeiras sobre isso. A medida protetiva salva a vida. Tá comprovado. Sim, com certeza. Salva a vida. Com certeza. Mais do que... Então, muito melhor você procurar a delegacia, fazer uma denúncia, requerer medida protetiva e se resguardar do que deixar... o dia que for... A vítima que teve, acho que foi ano passado, não vou lembrar, não tinha nada, né? Sim. Não tinha passagem. Núbia, qual a média de mulheres que vocês recebem por dia? Por mês. Com denúncia. Por mês. Por dia eu não vou conseguir te falar, Madeleine. Por mês. Mas por mês dá mais ou menos umas 100 mulheres, assim, entre medida protetiva, orientação. Nossa, bastante, viu? É muito. A nossa média de medidas protetivas mensais dá em torno de 2 medidas por dia. Tem dia de eu encaminhar 8 medidas num dia. Entendeu? Então, assim, dá em média mais ou menos umas 2, 3 medidas por dia. O que eu estou falando é que mulheres foram assassinadas tendo medida protetiva. Você imagina se não tem. Se não tem. Se não tem. Aí eu falo, tem que pedir, gente. Tem que pedir. A pessoa vai lá e fala assim, tem que falar, olha, eu estou com medida protetiva e ele está descumprindo. E tem que ir lá avisar. E toda vez que é avisado, os nossos inquéritos, como a demanda de trabalho é muito grande, até para vocês entenderem como é que funciona, a gente entrou num consenso tipo assim, prioridade, descumprimento de medida protetiva. São inquéritos que eles entram e saem muito rápido. Eles vão muito rápido para o judiciário. Que a gente entende, a gente numa reunião com a MP e tudo mais, entende que isso é um caso prioritário. O cara tem medida, ele está descumprindo, então o negócio é errado. É um cara que coloca essa mulher em risco. Sim. Né? Então, assim, são os primeiros inquéritos que a gente elimina e manda para frente. Ô, Núbia, a gente sabe que o homem, normalmente, o que trabalha, ele na sexta-feira, ele não sabe se trabalhar, então ele vai e bebe bastante, vai para farra, e é exatamente no final de semana que acontece o maior número de violência contra a mulher. Essa mulher, a delegacia fecha sábado e domingo. Fecha Onde que essa mulher vai buscar socorro no sábado e domingo? Então, é muito bom até você colocar, a delegacia segue o horário de expediente, de 8 a 6. O horário é o quê? O horário de 8 a 6. 8 a 6, de expediente normal, todas as delegacias de Cachoeiro funcionam dessa forma. Mas em Cachoeiro existe o plantão. Então, à noite precisou, vai no plantão da Polícia Civil, lá no BNH. Funciona 24 horas. Aquele plantão do BNH, então funciona para mulher. Para tudo. Vai chegar lá, ela vai fazer o registro. Sábado e domingo também? Sábado, domingo, feriado, 24 horas, os 365 dias do ano. Não fecha. Tem equipe. Hoje a gente não tem delegado atuante no plantão, porque tem um teleflagrante no estado do Espírito Santo.
Então, todas as demandas aqui, se ela precisar de medida protetiva, é acionado o teleflagrante, é feito, é encaminhado, tudo, Marilene, tudo. Ela não fica sem atendimento. Então, isso aí Passou é muito de 6 horas, importante. plantão. Não tem problema, pode ir no plantão. Não tem, não tem, a Polícia Civil está atendendo através do plantão. Não tem erro. Muito bem. Tá? Não tem erro. A delegacia funciona todas. A gente não tem nem o plantão da mulher mais, né? O PEN não tem. Mas, assim, as delegacias funcionam, horário normal de expediente, e passou o expediente final de semana, feriado, à noite, de madrugada, DPJ, lá no BNH, aqui em Cachoeiro. Núbia, a mulher, ela denuncia na primeira agressão? Não, muito difícil. Muito difícil. Por incrível que pareça, eu peguei uma que foi incrível. Ela falou assim, foi a primeira. Não quero nunca mais. Não quero nunca mais. Foi lá e denunciou, cara. A primeira vez. Mas assim, É raro. em 11 anos de polícia, eu acho que foi a única que eu vi. Você acha, Nubia, que se tivesse uma casa-abrigo para essas mulheres em Cachoeira que não tem, ajudaria o trabalho? Muito, Muito. muito. Porque já teve. Já. Já teve. Já eu tive a honra de coordenar essa casa. É verdade. Imagina só, Marilene, a gente está em Cachoeiro de Itapemirim, com demandas aqui, aí de repente 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você tem que deslocar uma mulher para uma casa-abrigo em Vitória. Nossa. É. Né? Isso não é o trabalho da polícia, né? A gente recebe, encaminha Aham. para o CREAS, o CREAS vai fazer toda essa movimentação para poder encaminhar essa mulher para Vitória. A gente sabe como é que funciona e sabe a dificuldade que é, inclusive para quem está trabalhando no serviço público, de levar essa pessoa lá. É muito complicado. Então, assim, eu acho que casas-abrigos, quanto mais setorizadas elas estiverem, regionalizadas, Mas né, vai ajudar. mais vai ajudar, óbvio. Óbvio. É uma Casa-abrigo chamada boa para o poder Aqui, público, né? O casa-abrigo tinha que ser regionalizada. E tipo assim, não tá usando? Ótimo, graças a Deus, é para não usar mesmo, entendeu? É um serviço que, se Deus quiser, a gente não vai usar, mas ele tem que ter. Ele tem que Ele ter. tem que Ele ter. tem que ter. Essa é uma das nossas reivindicações Ótimo. aqui, né, Marilene? Exatamente. Precisamos disso. Nós com somos do urgência. Conselho da Mulher, do Direito da eu Mulher. sei, é isso aí. É isso aí. A gente não cansa, né? Não, nunca. 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 Estamos aí na luta. Agora nós vamos ter que terminar. E assim, quanto mais a gente luta, mais a gente vê que a gente tem que lutar. Tem que lutar. Exatamente. Tem que lutar e tem que resgatar algumas mulheres, né? Boa parte das mulheres também, para vir, né? Não é nem para luta, não, para sair desse sufoco, desse limbo, sabe? Porque Desse muitas ciclo de violência. porque tem muitas que vivem nesse ciclo e algumas é tão interessante que não se dão nem conta. Né? Sim. Não tem a percepção da Que estão violência sofrendo. que ela sofre. Normalizou, né? Normalizou. A mulher quando normaliza a violência. Outra coisa, gente. Você que tem medida protetiva, fica atenta, tá? Você viu que ele não está cumprindo, está cercando a sua casa, está te perseguindo, está batendo no seu trabalho, denuncia. É isso aí. Não é isso, Núbia? É isso aí. Qual o número que eles vão denunciar? Elas vão denunciar. Marilene, denúncia tem que ser feita na delegacia. Então não adianta ligar porque não tá. tem. Tem que ser feito o registro de ocorrência. Então, Ou na delegacia da mulher, Ou ou no lá plantão, no isso. plantão da Polícia Civil. E se tiver, gente, se tiver descumprindo a medida 190, não fala pra ninguém não, só liga pro 190. Polícia Militar chegou na hora, leva em flagrante. Pronto, prende de vez. Ótimo. Aham. É isso mesmo. E a Polícia Militar faz um excelente trabalho. Faz. Vem muito rápido, atende muito rápido. E é isso, tá bom? Você não está sozinha, mulher. Bota isso na cabeça. Aham. Tá todo mundo aqui para te dar a mão. Com certeza. Considerações finais, Núbia Bazete. Vem cá, você já curtiu? Já comentou o programa? Que isso, ainda não? Se inscreveu no canal? Tá na hora do seu joinha. Lembrando, o Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado. Vale a pena conferir. Vale a pena participar. Vamos lá. Vale a pena se inscrever. Vale a pena, muito a pena. Vamos lá, querida Considerações Núbia. finais. Eu queria agradecer de estar aqui, a oportunidade de falar mais uma vez. Né? A gente tem feito, além do trabalho da delegacia, assim, que é um trabalho árduo, tá? Eu queria até que vocês ficassem do nosso lado, porque nós somos mulheres também. É, né? Aham. Eu falo, infelizmente, às vezes as pessoas esquecem que quem está trabalhando ali são mulheres.
Tem problema, tem TPM, tem hormônio, tem problemas em casa, às vezes Tem estão filho sofrendo em violência casa, também. é. Às vezes estão sofrendo aquelas violências que É. a gente sofre e ninguém sabe. Então, assim, a gente também precisa de cuidado, precisa de ter um olhar, porque a gente também sofre, mas a gente está ali, firme e forte para atender. Aham. Só que nem sempre a gente consegue fazer da forma que a pessoa quer, porque não tem como, entendeu? É. A lei nos limita algumas coisas, então eu não Uhum. posso dar uma prestação que a lei não me permite dar, eu posso dar só o que a lei me permite, né? Então, assim, a compreensão de todos. Agora, o atendimento, pode ter certeza que a gente não vai questionar. Nem todo mundo está lá treinado para não questionar vocês. A gente está lá treinado para ouvir vocês e mandar a demanda de vocês para a apreciação do juiz. Solidariedade feminina, sororidade. Exatamente. É isso. Né, Marilene? Exatamente. Você gostou? A gente amou, porque a gente ama a Núbia Basley. E ela aqui com a gente é sempre um presentão. E tenho certeza que para vocês também. Até o próximo Entre Elas. Vai lá.